Tudo bem? Meu nome é João Gabriel e hoje eu vou estar aqui apresentando para vocês um pouco sobre a regulação genética do desenvolvimento muscular. Roda a vinheta. Bom, iniciando, temos os genes precursores desse desenvolvimento e recuperação muscular. Temos o PAX7, o MyoD, o MIF5, o Myogeni e o MRF4. E eles vão seguir uma ordem cronológica. Um vai estar auxiliando o outro e, posteriormente, os outros vão seguindo a etapa. É válido lembrar que eles precisam estar funcionando em perfeita harmonia, em perfeita homeostase, para que eles assim funcionem e o tecido muscular venha a ser desenvolvido plenamente. Caso haja alguma má formação, alguma inexpressão desse gene, vai ocorrer o desencadeamento de algumas patologias que vão... Temos aqui para que servem esses genes. Esses genes são fatores de transcrição fundamentais para a formação muscular. Sendo assim, eles em conjuntos regulam desde a manutenção das células percussoras até a formação e estabilidade das fibras musculares. Então, uma precisa da outra para o seu desenvolvimento. E o que acontece caso elas não funcionem perfeitamente? Bom, quando há mutação nesses genes, ou mesmo uma regulação inadequada de sua expressão, todo equilíbrio e desenvolvimento será prejudicado. É uma reação em cadeia. E aqui vamos ter nesse quadro a exemplificação desses genes percussores. Em primeiro lugar, teremos o PAX, e posteriormente, agindo em conjunto, vamos ter o MyoD juntamente com o MIF5. Após isso, entrará o MyoG e, posteriormente, o MRF4. Bom, entendendo sobre o que é esse gene PAX. O PAX é um gene fundamental para o músculo porque ele é responsável por manter as células satélites em estado de reserva. Essas células satélites são como um estoque de células-troncos do músculo, que ficam quietinhas até serem chamadas para participar de um processo de regeneração ou de crescimento. Ou seja, o PAX vai ser o primeiro gene que vai recrutar essas células satélites, as células que são de reposição, para o início do desenvolvimento muscular. Posteriormente, e agindo simultaneamente, será o MIF5 juntamente com o MyoD. E aí eles vão agir em conjunto. Esse MIF5, ele é um dos primeiros ativados no processo da miogênese. Ele age como marcador inicial dessas células percussoras musculares, ajudando a direcionar essas células para a linhagem muscular. Ou seja, enquanto o PAX ele vai recrutar essas células, o MIF5 ele vai direcioná-las para que elas se transformem em as células de linhagem muscular. E aí ele vai trabalhar, como eu já disse anteriormente, em conjunto com o MyoD, e ambos têm funções semelhantes na determinação miogênica. E caso algum gene desse venha a falhar, ou seja, ou ele for inexpressado, um ou outro pode compensar parcialmente. E aí, entendendo um pouco mais sobre o gene MyoD, temos que ele atua como um gatilho inicial. Por que ele atua como um gatilho inicial? Porque ele também entrará, como eu já disse anteriormente, em conjunto com o MIF5. E ele é responsável por converter essas células-troncos musculares, as chamadas células satélites, em células percussoras miogênicas. Ou seja, ele é quem dá o primeiro sinal de que aquela célula deve seguir o caminho para se tornar músculo. Posteriormente, entrará o miogenin ou a miogenina. E ele entra nesse segundo momento, direcionando essas células percussoras para a diferenciação terminal, permitindo que elas se fundam e formem as fibras musculares maduras. Sem a ação adequada do miogenin, as fibras não se estruturam de uma forma funcional. E, posteriormente, temos o MRF4. Este é fundamental para a manutenção e maturação dessas fibras. Ele garante que a arquitetura do tecido muscular seja preservada ao longo da vida, participando tanto da estabilidade estrutural quanto da capacidade adaptativa do músculo. Bom, agora vamos revisar tudo o que foi passado anteriormente para que vocês entendam de uma forma didática. Para entender o que é gene, o gene ele é basicamente, ele vai ser quem vai fazer a transcrição, ele vai ordenar, ele vai coordenar para que haja diferenciação desse tecido. Ou seja, ele vai dar coordenação, ele vai dar ordem para que esse tecido ele tenha a diferenciação celular, que no caso que estamos estudando é o tecido muscular. Então, ele vai entrar primariamente com o primeiro gene
dando a primeira ordem e posteriormente seguindo. E assim é que vai se dar a formação desse tecido.